Já parou para pensar por que a grande maioria dos cristãos guarda o domingo como um dia sagrado? Parece uma coisa óbvia, né? Mas a origem disso é, na verdade, um baita quebra-cabeça histórico. Nesta análise, a gente vai seguir as pistas dessa tradição até o seu comecinho, lá na época dos apóstolos, para entender de onde tudo isso veio. O nosso ponto de partida é essa frase aqui. É uma frase bem forte. Imagina só, defender uma crença, nesse caso o sábado, por 28 anos. É quase uma vida inteira. O que poderia ser tão convincente a ponto de fazer alguém virar e dizer que a convicção de uma vida estava errada? Essa pergunta é o coração da nossa investigação. Pois é, que tipo de prova seria tão forte a ponto de derrubar uma crença que foi mantida por quase 3 décadas? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Vamos mergulhar fundo nos argumentos e ver o que essa investigação toda revela. Ok, então a tese central é esta. A tradição de guardar o domingo não é uma invenção que veio muito tempo depois. A alegação é que ela começou com os primeiros apóstolos como uma forma de celebrar a ressurreição de Cristo. Vamos ver se as evidências que sustentam essa afirmação realmente param em Dé. A nossa investigação começa pra valer agora. E para a gente encontrar a origem dessa prática, a gente vai fazer uma viagem no tempo, só que de um jeito diferente. Começando dos dias de hoje e voltando século por século até chegar na fonte. Esse aqui é o nosso mapa. A gente vai dar uma olhada em como o Dia do Senhor aparece na lei americana, vamos ouvir o que os reformadores protestantes tinham a dizer, analisar a lei da Igreja medieval e até encontrar menções nos decretos do Império Romano, tudo isso para, no final, aterrissar lá no primeiro século com os próprios apóstolos. E olha só a consistência disso, seja nas leis civis da América do século XVIII ou da Inglaterra do século XVII, seja com gigantes da teologia como João Calvino na Reforma, ou até mesmo em decretos da Igreja lá do século XIII, a mesma frase aparece de novo, e de novo, e de novo. O dia do Senhor, sempre se referindo ao domingo. É uma corrente de evidências que se estende por séculos. Agora, vamos dar uma pausa aqui, no século IV. O que é fascinante nesse ponto é que isso não é um documento da Igreja. Isso é a lei civil do Império Romano. A ideia do domingo como o dia do Senhor estava tão enraizada na sociedade que foi reconhecida oficialmente pelo próprio governo. Bom, agora que a gente já viu essa trilha histórica e legal, vamos cavar ainda mais fundo. Vamos direto para os escritos dos primeiros líderes cristãos, aqueles que vieram logo na sequência dos apóstolos. E aqui a gente vai chegando cada vez mais perto da origem. No século III, Anatólio conecta o dia do Senhor diretamente com a ressurreição. A gente volta um pouco mais, para o século II, e Justino Mártir faz exatamente a mesma coisa. E aí, chegamos no primeiro século, com o próprio apóstolo João usando a frase exata, o dia do Senhor. A trilha nos leva direto até ele. A gente seguiu a trilha histórica até aqui, mas agora a gente chega no coração do argumento, que tem a ver com a linguagem usada. A fonte argumenta que as palavras específicas que o apóstolo João escolheu são a grande chave para entender o que ele realmente queria dizer. A expressão em grego é kuriake hemera, e o ponto central aqui é o adjetivo kuriakos. Ele não significa só de Deus de um jeito genérico. Ele significa pertencente ao Curios, ao Senhor. E no contexto do Novo Testamento, quem é esse Senhor? Esse slide aqui mostra um ponto que é crucial para o argumento. O sétimo dia já tinha um nome super estabelecido há séculos, o sábado. Então, quando um termo completamente novo, o dia do Senhor, aparece do nada no Novo Testamento, a pergunta que fica é, por que inventar um nome novo se a ideia era falar do mesmo dia de sempre? E nesse ponto, os especialistas em grego são unânimes. Olha só isso, léxico após léxico, de Greenfield a Baxter. Todos eles definem kuriakos no Novo Testamento como algo que se refere especificamente ao Senhor Jesus Cristo, não só a Deus de forma genérica. Essa distinção é fundamental. Então, a conclusão dessa análise da língua é a seguinte. Os apóstolos criaram uma palavra nova, kuriakos, para designar coisas que eram unicamente cristãs. Essa palavra é usada para a ceia do Senhor e, segundo a fonte, também para o dia do Senhor, um termo novo para uma prática nova. Claro, um argumento forte precisa aguentar o tranco, né? Então, e os contra-argumentos? Vamos ver como a fonte lida com as principais objeções dessa teoria toda. A primeira grande objeção é que o próprio Jesus se chamou de Senhor do Sábado. A resposta da fonte para isso se resume a uma palavra: contexto. Jesus disse isso durante seu ministério, quando a lei de Moisés ainda estava valendo. Já o livro de Apocalipse foi escrito décadas depois, na nova era da igreja. A fonte argumenta que essa mudança de contexto é tudo.
Outra pergunta importante: se o domingo era o dia do Senhor, por que os evangelhos chamam ele só de primeiro dia da semana? A resposta proposta aqui é que os autores dos evangelhos estavam focados em uma coisa: provar que Jesus ressuscitou no terceiro dia, exatamente como dizia a profecia. O nome específico, o dia do Senhor, provavelmente virou o termo comum que os cristãos usavam um pouco mais tarde, e por isso a gente vê João usando ele lá em Apocalipse. Certo, depois de passar pela história, pela linguagem e pelas objeções, vamos agora juntar todas as peças e resumir o caso que a fonte apresenta. O argumento todo se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, o histórico, essa trilha contínua do termo sendo usado para o domingo. Segundo, o apostólico, o uso do termo pelo próprio João. E terceiro, o pilar linguístico, a criação de uma palavra específica para designar algo novo e cristão. E esse talvez seja o desafio mais direto que a fonte coloca na mesa. A afirmação é que, em nenhuma única ocasião, seja na Bíblia ou em toda a história, se encontra uma única passagem onde o termo "o dia do Senhor" seja usado para o 7º dia. De acordo com esse argumento, o fato de o termo ser usado exclusivamente para o domingo é muito, mas muito significativo. E assim a gente termina com essa reflexão final que meio que amarra a investigação toda. De um lado, a gente tem uma ausência completa do termo sendo usado para o 7º dia, do outro, 2000 anos de uso consistente para o primeiro dia. A fonte nos deixa pensando: o que essa consistência toda nos diz sobre o significado original dessa expressão?